Enquanto uma família aproveitava um dia comum no quintal, jamais imaginaria o acidente devastador que mudaria suas vidas para sempre. Uma criança sozinha por instantes pode sofrer por dias, enquanto a comunidade tenta salvá-la. Este é o desdobramento fatal do trágico acidente de Ryan. Antes de começar a história, quero agradecer por interagir com o meu canal. Seus comentários e opiniões em cada vídeo mostram ao YouTube que você quer ver mais vídeos meus quando eu publicar. Curtir um vídeo ou se inscrever no canal são maneiras simples de me apoiar como criador solo, já que faço toda a pesquisa, roteiro, animação e edição de cada vídeo do canal. Também existe a opção de me pagar um café pelo link na descrição, caso você queira me apoiar dessa forma, tá? Agradeço muito por estarem aqui, compartilharem o canal e continuarem me apoiando. Então, muito obrigado, de coração. Khaled Al-Aram consertava um poço seco em sua propriedade. Ele tentava cavar fundo para achar água para irrigar as plantações. Havia uma seca severa na região marroquina onde eles viviam, na região montanhosa do norte do Marrocos. Ryan, seu filho curioso de 5 anos, corria e brincava sem medo do que podia encontrar. Khaled ia e voltava dos campos para casa enquanto cavava um poço para levar água às plantações. Era essencial para a sobrevivência nessa terra assolada pela seca. Há anos sofriam com seca na região e a água era a única solução para seus problemas. Ao voltar ao campo, Khaled não encontrou Ryan. Ele pensou que talvez ele estivesse de volta à casa, mas sua esposa não tinha visto o garoto agitado. Eles saíram juntos para procurar, mas no início não estavam preocupados. Após checar todos os lugares que ele frequentava, o medo surgiu. Para onde ele teria ido tão rápido? A família procurou freneticamente pela propriedade e desta vez ouviu um choro fraco ao longe. Seguindo os sons, encontraram as pequenas pegadas perto do poço estreito que Khaled cavava. Ele caiu no chão e olhou para baixo na escuridão, mas não conseguiu ver nada. Ele perguntou a Ryan se estava bem, enquanto gritava por ajuda. Eles correram em casa para pegar lanternas e explorar o túnel. Khaled cavava o poço com cuidado diariamente e sabia que já passava de 30 metros de profundidade. Eles apontaram as lanternas para dentro do túnel, mas viram nada. Era só um buraco negro de terra, sem fim à vista. A família conversava com Ryan para acalmá-lo e avisar que logo o tirariam dali. Eles só não tinham certeza de quão fundo Ryan poderia estar preso no poço. O buraco tinha só 45 centímetros no topo, impossibilitando que o pai se espremesse para descer até Ryan. A terra que ele moveria acabaria enterrando seu filho ali. Amarraram um celular em uma corda para tentar ver e descobrir a profundidade em que ele estava preso. Eles ligaram a câmera e lentamente baixaram a corda dentro do poço para registrar o percurso. Khaled usou um pedaço de corda, que era longo o suficiente para chegar até o fundo, se fosse necessário. Ele esperava que a linha afrouxasse e perdesse a tensão ao chegar ao local de Ryan. Ele baixou a corda 3, depois 6 até 15 e continuou até 18 metros. A cada metro de distância, ele ficava cada vez mais desesperado pelo seu pobre filho. Ele tinha apenas 5 anos e estava tão assustado e machucado. O telefone continuou descendo, 80, 90 e finalmente 100 metros. Ele ficou atônito. Ryan estava no fundo do poço. Eles puxaram o telefone de volta e assistiram rapidamente às imagens capturadas. Era angustiante ver o rosto do pequeno Ryan coberto de terra e com sinais de sangramento na cabeça. Ele estava acordado e se mexendo, o que trazia certo alívio. Mas ele tinha apenas 5 anos e estava ferido. Ele não conseguia se levantar com as paredes de terra desmoronando. Foi uma situação de impotência para todos. Tentaram descer uma corda para ele, mas ele não tinha força para segurá-la e ser puxado por 30 metros. Pedras salientes, raízes duras e terra solta marcavam a passagem. Era instável, e todo o esforço para descer algo até ele corria o risco de causar uma cascata de terra sobre seu pequeno corpo, ou pior ainda, um desabamento completo.
Os vizinhos estavam se reunindo para elaborar uma estratégia para alcançar Ryan. Havia muitas sugestões, incluindo descer o irmão dele por uma corda para pegá-lo. Cada uma dessas ideias foi descartada por ser arriscada demais. Ninguém pequeno o bastante para entrar no poço conseguia salvar a criança ferida. No momento, Ryan estava respirando e falando. Então, testar a estabilidade das paredes do túnel era um risco que eles não estavam dispostos a correr. Já estava escuro e Ryan estava assustado e confuso. Continuaram a acalmá-lo e dizer que estavam com ele. As autoridades foram notificadas e ajuda profissional solicitada. Assim que a polícia e as equipes de resgate chegaram, a realidade da situação caiu sobre o grupo com horror. Não dava para tirá-lo do topo do poço. Cada tentativa fazia com que terra o cobrisse e o enterrasse sob os destroços. Ele se mexia e virava para proteger o rosto, mas ele era apenas uma criança. Abaixaram a câmera de novo para ver a situação dele e mostrar às autoridades. Ryan estava coberto de terra, com um fio de sangue escorrendo do ferimento na cabeça. Mais de 100 pessoas já estavam reunidas. Discussões sérias estavam acontecendo agora para cavar um poço ao lado deste e fazer um túnel logo acima da criança. O equipamento de escavação levaria semanas para atingir essa profundidade. Eles finalmente chegaram à única solução que tinha chance de alcançar a criança a tempo de salvar sua vida. Eles teriam que usar equipamentos grandes que pudessem mover enormes quantidades de terra de uma só vez. O terreno inclinava-se para longe do poço. Então, eles planejaram usar escavadeiras para cavar o lado da colina, até uma profundidade de 30 metros. Era uma tarefa enorme, mas não havia outro jeito de acessar o espaço onde Ryan estava. O túnel media 45 centímetros de largura no topo e estreitava para 20 centímetros em alguns trechos. Na manhã de quarta-feira, o chamado já havia sido feito regionalmente para qualquer escavadeira ou trator de grande porte ajudar a mover o grande volume de terra que separava Ryan da Liberdade. À tarde, a escavação já tinha começado. Engenheiros e geólogos discutiam como prosseguir com segurança. Eles evitaram cavar perto do poço por receio de desmoronamento ao pressionar a terra ao redor. Eles não podiam cavar muito, pois seria quase impossível alcançar o poço na posição e profundidade certas para salvar Ryan. Com o avanço da remoção da terra, mais equipamentos e operadores chegavam ao longo do dia. O objetivo era cavar a trincheira rapidamente, mas com cuidado e precisão. Era uma tarefa difícil para uma situação tão desesperadora. Uma câmera foi colocada no poço para transmitir ao vivo seu estado durante a escavação. O esforço era tenso e exaustivo para os operadores, que temiam causar um acidente com o garoto. A escavação continuou durante todo o dia e houve progresso em se o aproximar da localização dele. A família continuou ao lado de Ryan, confortando-o com suas palavras. Tinham certeza de que essa resposta incrível logo chegaria até ele. Infelizmente, isso não era uma tarefa simples. À medida que a escavação continuava, uma saliência de terra começou a se formar acima das cabeças dos homens que trabalhavam no fundo da trincheira. Às vezes, jatos de terra e torrões caíam ao redor da área de escavação sobre os homens. Eles estavam extremamente preocupados com um desabamento fatal que pudesse prender os trabalhadores sob um peso incrível de terra. Eventualmente, considerou-se que o beiral era perigoso demais para se trabalhar embaixo dele. Ele precisou ser escavado, expondo totalmente a vala ao ar livre. Esse processo gerou acúmulo de terra na vala que precisou ser removido antes. Montes de terra estavam se acumulando ao redor da área e um segundo conjunto de máquinas foi utilizado para mover esse material para mais longe, abrindo espaço para a continuação do trabalho. A quarta virou quinta e a escavação seguiu. A família de Ryan já estava desesperada com seu estado. Como ele enfraquecia e respondia menos, prepararam um pacote com comida e água para levar até Ryan. Com medo de que ele pudesse sofrer com uma concentração tóxica de dióxido de carbono no túnel estreito, eles criaram uma série de tubos conectados a um tanque para levar oxigênio até o fundo do poço. O oxigênio extra seria essencial para a vida, mas se o dióxido de carbono se acumulasse demais,
O único remédio para salvar sua vida seria tirar Ryan desse túnel o mais rápido possível. Há 3 dias, ele permanecia imóvel e lutava desesperadamente pela vida. A falta de mobilidade causa problemas circulatórios, podendo ser fatal quando toxinas de tecidos mortos entram no sangue. Na sexta-feira, a equipe chegou a 30 metros de profundidade na trincheira paralela. Devido à resposta do solo durante a escavação, a equipe ficou apreensiva em cavar horizontalmente até o bolsão onde Ryan estava. O medo de um colapso total era palpável, e os engenheiros decidiram que um tubo de metal seria trazido para reforçar a passagem horizontal enquanto cavavam. A escavação ficou tão delicada que passaram a usar ferramentas manuais para não perturbar a área. O trabalho era muito lento, com o túnel de metal avançando conforme progrediam. Os homens trabalharam durante a noite, avançando apenas 18 centímetros por hora à medida que se aproximavam. Já era sábado e o pobre Ryan estava no fundo do poço havia 4 dias. Ele tinha pouca água e estava em situação delicada. Após romperem o túnel e acharem o menino de 5 anos, os homens o colocaram na maca e o levaram rapidamente para a ambulância. Centenas de pessoas se juntaram para ajudar ou ver o trabalho em andamento. Eles ficaram extasiados ao saber que ele finalmente seria atendido e teria acesso ao tratamento médico necessário. Eles prenderam a respiração coletivamente, esperando ouvir notícias sobre o estado do menino. Mas não seriam boas notícias. Pouco depois de chegar ao hospital, ele foi declarado morto. Foi um desfecho devastador após o esforço monumental para resgatá-lo. Toda a comunidade se uniu após essa tragédia para exigir melhores serviços, planejamento de água e continuidade do governo para sua pequena comunidade. Eles não deixariam que a morte dele fosse em vão. A autópsia oficial de Ryan não foi divulgada, mas acredita-se que ele morreu pelos ferimentos da queda. A perda dessa criança em um acidente inesperado devastou toda a comunidade. A família realmente acreditava que ele seria salvo a tempo e sua perda foi inimaginável. Eles se apoiaram na fé e na comunidade após essa tragédia devastadora.